em luta de classes parece uma coisa maneira, Marx. Não, mas Agora, não você esquece achar Marx, que o não for. existe uma coisa entre pobre e rico é negar a realidade. Não, mas a o gente que tá vivendo, existe? a gente vive num país tremendamente desigual, num mundo que está A cada vez mais desigualdade e a desigual. diferença existe. Mas não é Enorme. isso. Você dizer que todas as pessoas que estão numa condição Não, econômica eu não falo. diferente... Não bota isso na minha boca. Não, é que vai. você falou, a classe média. Não. É claro que eu tenho que falar que é um setor, sim. Então, tudo bem. Que nem o negócio do é Iraque. isso. Eu vou falar assim... Segundo os militares americanos, porque É que eu acho que essa retórica não é construtiva, entendeu? Eu acho que essa retórica não é construtiva para o Brasil, para esse Brasil que você está descrevendo, democrático, tolerante, mas de eu troca. acho que existe ainda uma substancial parte do Brasil que é democrática e tolerante, porque eu acho que nós, como sociedade, Isso, a maioria. nós somos assim. A maioria. Eu acredito que assim. a maioria da classe média não acha que as pessoas que não têm dinheiro poderem ir para o aeroporto é um problema. Essa é a minha crença de Brasil. Eu vejo um Brasil onde não existe esse nível de ódio e de preconceito. Existem pessoas preconceituosas, nazistas, racistas, sexistas. Claro que existe. Existe isso no planeta Terra, como você gosta de dizer. Sim. No planeta Terra. Agora, o escopo e a quantidade, cabe a nós que queremos construir um Brasil diferente, não repetir algumas coisas que elas são muito... Sei lá, elas separam a gente e criam rixas que talvez não existam nessa escala. Existe gente da classe média que acha isso? Com certeza. Sim. Eu só não acho que é a maioria, mas é a minha opinião. Sim. Eu não acho que é a maioria. Essa pesquisa não existe. Essa pesquisa não existe. O que existe é o seguinte, infelizmente as mídias sociais deram mais voz para pessoas que são mais radicais. Eu sou de uma época, eu sou de uma época. Então, essas pessoas podem parecer mais do que elas são. E você está livre disso um pouco, porque você falou para mim que não está nas redes, ainda não estou nas redes sociais, tenho que entrar, obviamente, mas eu ainda não estou. Agora, o fato é que eu sou de uma época que se lia jornal. Existia no jornal uma coisa chamada Cartas do Leitor, né? Que se selecionava pessoas que escreviam coisas interessantes de críticas ao jornal, ou de sugestões, ou enfim, ou de comentários. Hoje isso não existe mais, querido. Então... Você abriu pelas mídias sociais a capacidade das pessoas de falarem de tudo, opiniões sobre tudo. E aí eu volto para aquela coisa da ciência, do antivacina. Quer dizer, se eu quebrar se o teu telefone caísse agora no celular no chão, você aceitaria uma opinião minha sobre como consertá-lo? Óbvio que não, né? O Bolsonaro, por exemplo, ele foi esfaqueado. Foi esfaqueado. As pessoas que mais amam ele, as famílias, os filhos, etc e tal, claro, estariam ao redor dele, mas agora, no momento de operá-lo, eles cederam a um desconhecido para operar o pai. Por quê? Porque esse cara, baseado na ciência, sabia Claro, o que fazer. Não acreditar nisso é uma então, aberração. essa coisa antivacina é uma loucura, no sentido de que como é que a pessoa pode achar que você não estudou medicina, não fez epidemiologia, não fez nada, e você é capaz de dar um voto e vira o capitão cloroquina e falar da cloroquina. Gente, sabe, é um absurdo, mas infelizmente a gente tem isso como uma coisa muito forte no Brasil hoje, que é todo mundo achar que tem direito a uma opinião, porque isso é liberdade de expressão. Mas, gente, se você entrar no avião, você não comenta para o piloto, acho que você devia fazer aquilo, acho que você devia... Não, é o piloto que entende daquele negócio. Sabe? Então, infelizmente, parte do ataque à mídia, parte do ataque à ciência, é um pouco o ataque a uma coisa do bom senso mais Então, mas sabe normal. qual que é a coisa? Eu concordo com você, só que eu não acho que isso é um problema de direita e esquerda. Eu acho que isso é um problema de ignorância. Para mim, isso é um problema de ignorância. Sim, mas hoje tem esse ignorância ataque está mais na direita. Mas tem outras ignorâncias que estão do lado da esquerda. Que são, para mim, chocantes iguais, entendeu? Para mim não são iguais, Roque. Eu acho o seguinte, em relação à democracia, hoje, eu acho o Bolsonaro, ele ataca a democracia de uma maneira que o Lula não ataca nem perto. O comportamento do Lula em relação às instituições públicas não se compara
ao do Bolsonaro. O Lula é um político muito mais hábil, né? Não, sim, tô falando, mas eu acho Isso genuíno. isso é bom e ruim, né? Não, mas sim, mas eu acho genuíno. Eu acho que ele acredita na democracia. Ele foi um líder sindical numa época que ele tinha que lidar com as pessoas mais poderosas do que ele. Claro, os donos das fábricas, etc. e tal. Então, ele teve que aprender a lidar com o mais poderoso. E eu acho que ele viveu isso genuinamente. E nas assembleias lá dos sindicatos da vida dele, ele teve que aceitar quando perdeu e quando ganhou. Então, eu acho o Lula genuinamente democrático de uma maneira que o Bolsonaro claramente se diz que não é. Eu diria o seguinte, o Bolsonaro foi um cara que falou... É um cara eleito pela urna eletrônica que bate na urna eletrônica. Sim, que bate na urna eletrônica. Mas e que falou? Eu tive 4 filhos homens e aí eu fraquejei e tive uma filha mulher. Que isso? Atacando as mulheres? Aí falou... Eu não queria que os meus filhos tivessem nenhuma relação com negros, porque eu eduquei eles bem. Racista. Aí falou, se um filho meu fosse gay, eu preferia que ele tivesse morto. Falou. E defendeu o torturador. Qualquer pessoa que lê minimamente o que é uma tortura, não pode concordar com nada disso. Nada disso. Eu acho que são coisas muito... Não estou falando de esquerda, nem de direita, nem de política, estamos falando de uma coisa decente. E eu não quero uma pessoa dessa na minha festa, no meu churrasco. Eu não quero na minha pelada uma pessoa que diga essas coisas. Porque eu acho que é muito errado a um nível humano, de decência humana. E a que tu atribui o fato dele se tornar o nosso presidente, cara? Porque eu acho que naquele momento existiam 2 coisas. Uma raiva e uma mágoa de uma população contra uma corrupção que existiu do PT e na Petrobras ali e no setor de engenharia ali, que existiu. Então havia realmente um incômodo com os erros da Dilma no governo, existiu. E uma vontade de uma coisa nova, sim. E também toda essa coisa mundial de alguém que se apresenta como o antissistema. Antissistema, o Bolsonaro? Não 27 anos deputado federal. Essa é difícil de comprar. Isso eu difícil falo de comprar, desde gente. antes. Eu falei isso em 2016. E aí, Igor? E rachadinha? E um filho que consegue ter uma loja que vende chocolate, que vende menos na Páscoa do que no resto do ano, sabe? E todos aqueles negócios esquisitos dele, e o Queiroz, sabe? É ruim demais, sabe? E a capacidade... Não digo nada. E qual foi a capacidade? Mas o que ele fez de bom? Vamos assim falar. Não, gente, esquece. O que ele fez de bem? Vamos ver. O que o Brasil melhorou? Melhorou na inflação? Melhorou no emprego? Melhorou onde? No meio ambiente? Melhorou em quê? O cara teve quase 4 anos agora. E em que você pode genuinamente falar, não, peraí, isso aqui funcionou. Isso aqui melhorou. O cara... E eu acho que também tem um lado muito grave, que é... E eu tenho certeza que, se eu tivesse mídia social, seria destruído pelo pessoal bolsonarista em termos de ataque. O outro lado é muito mais forte, relaxa. Você não que eu queria conversar, sobre assim, vamos falar como cidadão, assim, sabe? Poxa, é um síndico do meu prédio. O que esse cara fez pro meu prédio? Entendeu? Porque a gente tem relações em que a gente é lógico. O síndico piorou o prédio, o síndico roubou o condomínio, a gente enxerga essas coisas, né? Se a gente pega agora o que o Bolsonaro foi obrigado, entre aspas, pela fragilidade política dele, a entregar para o Centrão tudo, o que é orçamento secreto, gente? Como é que pode ser secreto o dinheiro público? E tá. E essa coisa do Viagra agora para as Forças Armadas, que vergonha, gente, sabe? Isso é uma coisa pequena dentro do conjunto do que é o meio ambiente, do que é economia, e agora ele abrindo o cofre direto para o Centrão, todo mundo se reeleger, e todos os partidos, né, Roque, preocupados demais com a bancada federal. Eu nunca vi uma eleição em que se falasse tanto da bancada federal e tão pouco de governador e tão pouco de presidentes. Por quê? Porque dá dinheiro. Hoje o dinheiro que rola no Congresso, hoje o dinheiro que o Centrão conseguiu para controlar, isso é esquisito, gente, porque principalmente, e é mais esquisito ainda, não estou nem negando que haveria a possibilidade de um modelo em que os deputados tivessem mais voz em relação ao gasto do governo. Isso pode ser conversado, ok.
Agora, secreto? Marcos, Como é que pode?